Ei, pessoal. Só tem uma coisa que falta nesse slide. O quê? Os memes. Eita, cara, os memes, a gente esqueceu dos memes, pô. Aí, se foda o editor, né? Fala galera, estamos aqui novamente para falar agora sobre músculos, que é um assunto muito pedido pela galera. E eu acho que é interessante para a maioria dos cursos, principalmente os cursos de educação física, nutrição, entre outros, fisioterapia, esses cursos mais voltados para essa área do corpo. Então, vamos começar falando um pouco sobre os tipos de músculos e sua função. Temos entre os tipos de músculos, os músculos estriados cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso. O músculo estriado cardíaco ele está presente em toda a superfície do coração. O músculo estriado esquelético ele está presente sobreposto aos ossos, nos ossos do corpo humano. E o músculo liso está presente principalmente na motricidade dos órgãos. Pronto, beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre a função dos músculos. Como eu coloquei aqui para vocês, ele tem diversas funções. Dentre elas, movimentação, que é a contração, relaxamento justamente durante um exercício ou uma atividade que você esteja fazendo. Correção de postura e posições do teu esqueleto, por isso que a gente tem aquela chamada posição anatômica. Os músculos são responsáveis pela manutenção da tua posição e da tua postura ortostática. Ele também é responsável pela tua proteção, tanto óssea quanto das tuas vísceras e órgãos, e determina a posição dos órgãos e também tem função de produção de energia ou calor. A produção de energia gerada através dos músculos também tem sua função de produção de calor para o corpo. Passando agora ao slide, a gente tem a morfologia muscular. Então, os músculos eles são constituídos dessa forma. Eles têm um tendão de origem, que também pode ser conhecido como cabeça. Ele tem o ventre muscular, que é o músculo propriamente dito, é a parte carnosa do músculo. E ele tem o tendão de inserção, que também pode ser chamado de cauda. Vou até marcar aqui para vocês. Então, tendão de origem, conhecido também como cabeça, ventre do músculo, parte carnosa, e tendão de inserção, também conhecido como cauda, ok? Então, mais especificamente, o músculo ele é constituído da seguinte forma. Ele é constituído por fibras musculares, que é a menor parte do teu músculo. Aí, um conjunto de fibras musculares formam o feixe muscular. Olha lá aqui, feixe muscular. Um conjunto de feixes musculares formam o teu músculo propriamente dito. Então, a região mais interna do teu músculo, a parte de dentro, endomísio. Presta atenção, tudo que tiver essa nomenclatura endo tá dentro, epi tá fora. Então, ó, endomísio tá dentro, ó, endomísio. Epimísio tá fora, é a parte de fora do teu músculo, beleza? E perimísio, vai te lembrar de quê? Periferia, tudo que tá periférico, tá na margem. Então, ó, perimísio, tá aqui, ó, na margem, nem tá dentro e nem tá fora, tá na periferia. Então, perimísio. Beleza. Então, os músculos podem ser classificados assim como os ossos quanto à sua forma, só que eles têm menos formas do que os ossos. No caso dos músculos, a gente tem um formato longo, que ele está nesse formato mais alongado aqui dessa imagem, ó, formato mais longo. A gente tem um formato curto, ou seja, ele é menor do que o longo, é bem óbvio. E o formato alargado, ou o formato largo, como está sendo mostrado nessa imagem aqui, beleza? Temos também com relação à disposição das fibras do teu músculo. Elas podem ser retas, transversas ou oblíquas. O que significa? Uma disposição reta está como aqui, ó, no reto do abdômen. Veja que ele está apontando em um sentido só para baixo ou para cima, como você preferir, beleza? A gente tem um transverso abdominal ou transverso do abdômen, que ele está sendo disposto, assim como o eixo transversal, o lateral, ele está sendo disposto na forma horizontal, ó. Ele é disposto dessa maneira. O reto é dessa, o transverso é dessa, beleza? E a gente tem os oblíquos, que eles são, ó,
em paralelo a eles, ó. Oblíquo, ó. É como se fosse um cruzamento. Então, ó, esse cruzamento daqui são os oblíquos externos. Tá vendo como faz, ó? A fibra dele é como se fosse uma mão no bolso, ó. Mão no bolso, oblíquo externo. Cruzou, fez um X, ao contrário, oblíquo interno. É como se fosse assim, ó. O oblíquo externo tivesse nessa disposição aqui, oblíquo externo. Aí, ao contrário a ela, formando um X, ó, oblíquo interno. Então, essas são as formas das disposições das fibras, dependendo do músculo que a gente esteja falando. Nesse caso, a gente optou por mostrar para vocês os músculos do abdômen, que são bem fáceis e tranquilos de a gente compreender essa questão. De boa. A gente tem as funções deles em questão de movimentação. Aqui eu coloquei um boneco fazendo rosca direta, como se ele estivesse fazendo rosca direta, para exemplificar vocês quais são os músculos que estão sendo ativados aqui nesse caso. Então, no caso da rosca direta, a gente está tendo um movimento de agonismo, um movimento de antagonismo, um sinergista e um fixador. Nesse caso, eu vou explicar a função de cada coisa. O agonista é um músculo no qual ele vai executar a atuação. Por exemplo, se tu tá treinando rosca direta, tá fazendo isso para bíceps. Então, o teu bíceps, ele é o agonista, ele é o responsável por executar aquela movimentação. O antagonista, como o próprio nome já diz, quando tu tá assistindo um filme, o antagonista normalmente é o vilão do filme. Então, ele é oposto, ele é opositor ao agonista, que no caso seria o herói. Então, se ele está fazendo a rosca direta, nesse caso o antagonista dele seria o tríceps, porque ele está treinando um bíceps e o tríceps está fazendo o contrapeso, ou seja, ele está sendo antagonista ao movimento. Então, beleza, a gente tem também os sinergistas, que os sinergistas aqui nesse caso eles são responsáveis pela manutenção do movimento. Eles vão auxiliar os agonistas na movimentação. Já os fixadores, eles têm a função de estabilizar as articulações para que ocorra a movimentação. Por exemplo, quando tu tá lá treinando, tu tá fazendo tua rosca direta lá. Já parou para pensar que o teu treinador ele sempre fala: cuidado para não movimentar o cotovelo, cuidado com o ombro, olha a postura, pronto. Todos esses músculos envolvidos, para manter a tua postura articular, eles são chamados de fixadores. Por isso o nome, fixador, ele vai fixar a tua articulação para que o agonista e o sinergista possam executar a atividade enquanto o antagonista está indo contra a movimentação. Então, a gente tem também os tipos de contração. Essa aqui é bem tranquilo de vocês entenderem. São 3: concêntrica, excêntrica e isométrica. A contração concêntrica, ela consiste em enquanto você está fazendo a atividade. Por exemplo, aqui o boneco está fazendo uma rosca direta com halter. Beleza. Você repara que aqui ele está fazendo a movimentação, ó. Ele está executando a rosca. Então, essa é uma contração concêntrica, porque ele está executando, o bíceps dele está totalmente ativado. Quando ele desce o halter, ó, tá vendo que aqui ele está descendo o halter? Essa é uma contração excêntrica, ou seja, ele está fazendo com... Então, agora a gente tem um tipo de concentração também excêntrica, que é esse exemplo aqui. Então, justamente a gente pode fazer uma alusão de pessoas excêntricas, por exemplo. As pessoas excêntricas, elas estão fora do padrão, então elas são consideradas pessoas mais, entre aspas, relaxadas com relação ao visual delas. Nem sempre é o caso, mas em etimologia da palavra é isso que diz. A contração excêntrica é justamente isso, é o relaxamento muscular após a execução do movimento. Por exemplo, eu estou fazendo uma rosca direta, então eu tenho uma movimentação concêntrica, como está na segunda imagem aqui pra gente, e a gente tem a contração excêntrica quando ele está relaxando o músculo e levando os halteres de volta para sua posição basal. Pronto, e a gente tem também a contração isométrica, que é, por exemplo, quando você for treinar e o treinador mandou você fazer um agachamento isométrico, você vai permanecer naquela posição e segurar ela enquanto você aguentar. Por exemplo, se você ficar prancha, quando você vai fazer uma prancha na academia, então aquela posição da prancha é uma posição isométrica. Você está sempre mantido na mesma posição por um período de tempo. Então se chama uma contração isométrica. Beleza, a gente tem agora com relação aos tendões.
Então, como eu falei para vocês, existem dois tipos de tendões, que são os tendões de origem, ou cabeças, e os tendões de inserção, que são as caudas. São os filamentos terminais do tendão. Então, com relação à origem, a gente pode ter o monóceps, o bíceps, o tríceps e o quadríceps, quando está aqui na imagem. O que significa isso? Monóceps só tem uma cabeça, a maioria dos músculos, monóceps. Bíceps, um exemplo dele, o bíceps braquial, quando a gente está fazendo uma rosca direta, o MUP da gente, bíceps braquial. Tríceps pode ser o braquial, a parte de trás do teu braço, ou pode ser o sural, a batata da perna, por exemplo. A gente tem também o quadríceps, que é, por exemplo, o quadríceps femoral. É um exemplo de um músculo que tem 4 tendões de origem. Aí a gente tem com relação ao tendão de inserção, que são chamados de caudas. A gente pode ter um monocaudado, como a maioria dos músculos, por exemplo, um bíceps da vida, e o policaudado, que ele tem vários tendões de inserção. E a gente tem também aqui as formas, algumas formas de músculos. A gente tem aqui o fusiforme, por exemplo. O teu bíceps, ele tem um formato fusiforme. Aí a gente tem aqui o próprio bíceps, beleza? A gente tem um digástrico, que isso já é com relação a ventre. Com relação a ventre, ele pode ser digástrico ou ele pode ser poligástrico. Como é outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês, ó. Tem um digástrico aqui, que ele tem 2 ventres, ó. 1, 2. Ele tem um tendão de origem, um tendão de inserção, 2 ventres. Beleza? Tem um plano, boa, tendão intermediário entre os 2 ventres, tendão de origem, tendão de inserção, 2 ventres, tendão intermediário. Eu já me esqueci. Temos o músculo plano, que é aquele formato que eu falei para vocês, tudo que é mais aplanado, beleza? A gente tem um músculo, ó, paralelo, ou a gente também pode chamar ele de poligástrico. Ó, pode ver, ó, ele tem vários ventres aqui, ó. Vários ventres, ó. Por exemplo, o reto do abdômen, esse é um exemplo de músculo reto do abdômen. Ele tem vários ventres, ó. Pode ver, são que popularmente as pessoas chamam de gominho. Pronto. Ventre é o gominho do músculo, ó. Vários ventres, poligástrico, gástrico com relação a ventre. A gente tem uma forma de pena, ou seja, monopeniforme. Ó. Na verdade, eu ainda acho que esse aqui é um semipeniforme, né? Que nem é um formato de pena propriamente dito. Ele é metade de uma pena. É isso mesmo, semipeniforme. Aí a gente tem o monopeniforme, que tem o formato de uma pena. Então, ó, semipeniforme, meia pena. Parece uma pena de pássaro. E monopeniforme, parece um formato de uma pena. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de formas de músculo. Ó. Tá aqui o fusiforme, bíceps braquial. Tá aqui o paralelo, como reto abdominal. Tá aqui o convergente, que são o peitoral maior, por exemplo. Ó, o monopeniforme. Ó, na verdade é monopeniforme mesmo. Isso mesmo. Aí a gente tem um bipeniforme, ó. Bipeniforme tem o formato de 2 penas. E tem o multipeniforme, que é o deltoide, que tem o formato de várias penas. O reto femoral, por exemplo, é um exemplo de músculo bipeniforme, tem um formato de 2 penas, bipeniforme, reto femoral. O interósseo palmar, ele é monopeniforme, tem um formato apenas de pena. E também a gente tem um orbicular dos olhos, que ele tem um formato circular. Também tem o orbicular da boca, também tem um formato circular. Então todos os músculos que tem esse formato mais circular, os orbiculares, tem o formato circular, tanto dos olhos, ó, orbicular orcule, e o da boca também tem esse formato circular. Então beleza, galera, basicamente foi isso que eu queria trazer para vocês com relação. Hoje foi uma aula bem mais curtinha do que o normal, eu acho, porque foi bem rápido, o músculos é bem mais tranquilo, a gente conseguiu fazer de primeira. Queria agradecer ao editor, queria agradecer ao Henrique, que foi quem fez esse slide. Repare que ficou muito melhor do que o meu, diga-se de passagem. E o contato tá aí, mais uma vez, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para trocar uma ideia, perguntar, tirar dúvidas, sugestões sobre os vídeos, formato de slide, o que vocês gostaram mais e tal. Eu acho que esse ficou meio mais bolado e ficou mais interessante pra galera ver. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não vou dizer para se inscrever no canal, porque esse é muito blogueirinho, eu tenho vergonha de falar essas coisas, mas eu vou falar não. Se foda. Fala, pô. Você é no Instagram. Siga no Instagram, blogueiras, siga no canal. Meus amores, sei o que, chama lá no Zap e foda-se, né?
Pois bem, pega essa sessão no zap, viveres. E... é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa as zoeiras. Espero que todo mundo tenha entendido bem. Quem não entendeu algo, se ficou algo subentendido, espero que vocês tenham essa capacidade de tirar a dúvida. Sejam autodidatas, estudem, leem. E é isso. Fiquem em casa. É nóis. Tamo junto. Valeu.